Boa noite, graça e paz. Estamos retornando aqui à Escola de Discípulos e estamos aqui para realmente aprofundarmos mais na Palavra de Deus, mas principalmente porque nós temos um objetivo esse ano, ser 100% Jesus, 100% discípulo. Não esqueça dessa frase, não esqueçam desse propósito, 100%, 100% Jesus, 100% discípulo. Semana passada eu pedi para você escrever um resumo do que você aprendeu com o texto Realidade da Nova Criação do pastor Luciano Subirá. Espero que você fez isso, tá? Se caso não, tá? Isso está tudo lá no canal da igreja no Telegram, ok? É só você, para que você que ainda não se inscreveu lá, tá? O artigo está lá. É só digitar IBLRP_ Escola de Discípulo. E ali vai aparecer o canal, você pode entrar e inclusive se inscrever no canal. Ok? E pedir também para você meditar em Deuteronômio 29:29. Então é importante você fazer essas tarefas, porque isso, né, nós vamos linkando uma coisa com a outra. Porque justamente hoje nós vamos estar falando sobre a questão daquilo que Deus nos revela. Tanto que você viu que o título são as coisas reveladas. Mas eu quero começar com uma pergunta. Onde você busca a sua verdade? Como assim, pastor? Hoje nós vivemos num mundo pós-ultra, extremamente moderno. E está ficando bagunçado a coisa. A coisa está ficando difícil. O que por muitos e muitos anos, né, décadas e décadas e décadas, houve princípios básicos para se estabelecer a verdade. Haviam critérios que eram empregados para que você pudesse saber o que é realmente verdade e o que não é. Mas hoje as coisas mudaram. Eu quero usar um exemplo, né, o que eu acho que vai ficar muito claro, e depois eu quero falar sobre um artigo, né, que eu li essa semana, que foi também muito alarmante. Mas primeiro vamos lá. Eu não sei se você usa o Wikipédia muito, tá? É uma ferramenta útil, tem muita informação lá sim, mas uma coisa que talvez você não saiba, é que a verdade lá, para ter veracidade o artigo que está sendo publicado, sim, precisa ter, né, da onde veio as informações, então sempre tem notas no rodapé de todo o artigo ali publicado, com certeza. Mas existe uma coisa muito importante para você entender. Para se determinar o que é verdade na Wikipédia, há uma comissão, vamos chamar de comissão internacional, claro, de muitas pessoas espalhadas pelo mundo, mas elas é que acabam decidindo o que é realmente de valor ou verdade e o que não é. E pelo que eu entendi, eles precisam apenas de que 50% mais um concorde, então pode ser mantido ou publicado, né, na Wikipédia. Eu acho isso muito perigoso para você estabelecer verdade. Como que você estabelece verdade? Porque a grande maioria acha que é verdade. Mas esse que é o cerne da situação hoje. Muitos acham, então está se tornando verdade. Ah, mas eu acho. Ah, então deve ser verdade. E isso vai contra os critérios longamente já estabelecidos há décadas. Não é verdade porque você acha que é verdade. Né? Tanto que tem até programas de televisão se é fato ou mito, né? Por quê? Porque muita coisa que circula hoje, por causa das redes sociais, como fato é mito, e tem muita coisa que é mito, né? De verdade, mas tem coisas que são fatos mesmo, por mais bizarros que eles pareçam. Mas tem que ter critérios, tem que ter formas para se chegar nisso. Mas só para te mostrar como a coisa está bagunçada, a CNN americana, essa semana, ela estava falando sobre uma questão, né, na Liga Feminina de Basquete Americana,
sobre um atleta, e eu não quero usar um termo aqui para o vídeo não cair, né? Mas esse atleta nasceu homem e depois ele fez a troca de sexo. Ele já jogava no NBA e agora está jogando na Liga Feminina. E o problema todo é que muitas das mulheres, as próprias jogadoras, mas muitas outras pessoas também, estão argumentando, porque como ele tem a força, né, e o porte físico de um homem, estão achando injusto ele jogar contra as mulheres. No NBA, no masculino, ele não era muito bom jogador não, mas lá na Liga Feminina ele está abafando, está fazendo o que ele queria fazer na Liga Masculina. Então, isso tem se tornado um debate, né, lá. E só que essa semana, quem escreveu, né, na parte digital da CNN, essa pessoa ela escreveu uma declaração muito bombástica, eu acho. Diz, né, no texto lá, uma frase, ele colocou assim a pessoa: não é possível saber a identidade de gênero da pessoa no nascimento. Ou seja, você não tem como saber se é homem ou mulher. Ele diz: não há critério de consenso para designar isso ao nascer. Não há consenso. Eu acho que o consenso que ele está se referindo seria cientistas e os estudiosos da área. Mas você vê que para se determinar a verdade, você precisa depender de cientistas e estudiosos. É complicado. Então, por isso que eu pedi para você não só rever o artigo do pastor Luciano Subirá, porque ele está falando justamente sobre essa questão do que é natural, do que é espiritual, mas por isso também que eu pedi que você meditasse em Deuteronômio 29 e 29. Por quê? E eu quero estabelecer um princípio aqui, que vai nortear essa aula nossa hoje. A palavra de Deus, já escrita, e a revelação de Deus, seja pela palavra, ou seja pelo Espírito Santo, tem que ter um lugar de primazia, de primeiro, né, em sua vida e seu dia a dia, na prática. A palavra de Deus, a Bíblia, como nós conhecemos, tá? A palavra de Deus, a Bíblia, ela e a revelação que porventura o Espírito Santo nos dá, isso tem que ter um primeiro lugar na sua vida, mas também um lugar prático no seu dia a dia. Então, por isso que, vamos lá para Deuteronômio 29. Deuteronômio 29 diz, eu estou lendo na NVI, ele diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. É interessante aqui você gravar 3 palavras aqui, tá? As encobertas, tá? Estou lendo pela NVI, aí você vê que palavra que é usada aí na sua tradução. E ele diz que essas encobertas, elas pertencem a quem? Pertencem ao Senhor, a Yahvé, a Jeová, o nosso Senhor. Deus aqui é Senhor, então pertence a Jeová, nosso Senhor. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então você grifa encobertas, você grifa reveladas e você grifa sigamos, ou, né, como eu disse, na tradução que você estiver lendo, as equivalentes. Mas eu vou trabalhar com essas 3 palavras: encobertas, reveladas e que sigamos. No artigo que eu falei do pastor Luciano, por que eu estou dando ênfase nesse artigo? Porque ele traça muito bem a diferença entre o natural e o espiritual.
E como isso tem a ver também muito com o nosso novo nascimento em Cristo, por quê? Porque antes de nós nascermos em Cristo, nascer de novo em Cristo, nós não entendemos o espiritual, nós só entendemos o natural. Mas quando Cristo entra em nossa vida como Salvador, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, e a palavra de Deus começa a ter uma ação concreta em nossas vidas, nós começamos a ser introduzidos para um entendimento, um outro entendimento, que é espiritual. Então certas coisas não se vê aos olhos naturais. Mas como nós usamos, e alguns chamam de chavão, mas é uma verdade. Nós podemos ver certas coisas, e só podemos ver certas coisas pelos olhos da fé. Fé não tem olhos. Mas o que nós estamos dizendo com uma frase como essa é que nós estamos vendo certas coisas através da fé. Foi o que eu preguei também recentemente sobre fé. Você consegue, no espiritual, gerar aquilo, entendimento daquilo, mesmo que ainda não aconteceu no sobrenatural. Isso é fé. Mas o que eu quero enfatizar hoje é que nós, ao andarmos com Jesus, e quando nós queremos ser 100% de Jesus, 100% discípulo, nós precisamos primeiro entender que Deus não vai te revelar tudo. Tem coisas que são encobertas. A encoberta aqui significa que é o próprio Deus que me previne de saber ou ver algo. Ele não quer que eu veja. Ele não quer que eu saiba. Por isso que ele mantém longe da minha percepção e do meu entendimento. Mas eu quero deixar claro que quando ele quer que você entenda, ele vai fazer você perceber e entender. Então você pode ficar seguro disso. Outra coisa, Deus não vai te cobrar o que está encoberto. Mas a palavra revelada realmente significa que Deus abre e expõe a nossa visão e entendimento. Ele expõe a nossa visão e entendimento para nós entendermos o que Ele quer que nós estejamos vendo e entendendo. E é assim, e deve ser assim com todo crente. Por isso que nós lemos a Bíblia e oramos todo dia, não é apenas para aprender mais da Bíblia, não é apenas para orar pelas necessidades, e quantas necessidades estão surgindo de gente enferma. E meu irmão, vamos orar, vamos interceder por essas pessoas. Mas um dos propósitos grandes de se ler a Bíblia, orar, é para que Deus vá nos abrindo os nossos olhos para aquelas coisas reveladas. As encobertas não. Você não precisa orar pelas encobertas, porque Deus não vai te revelar. Agora, quando Ele decidir pegar alguma coisa que está encoberta e te revelar, você fica tranquila, porque aí Ele vai te expor sua visão e seu entendimento, para que você possa realmente ver e entender. E geralmente o ver aqui não é com os olhos naturais, é justamente pelos olhos da fé, os olhos espirituais. Então isso tem que ficar claro na sua mente, no seu coração, isso tem que ficar claro para você. Nós não andamos mais só no âmbito natural, nós andamos também no âmbito espiritual. E ao andarmos no âmbito espiritual, nós precisamos entender que aquilo que Deus quer que nós saibamos, Ele vai nos ajudar. Mas se Ele quer que nós saibamos, então você também tem que fazer a sua parte de querer entender isso e buscar Deus até que você entenda. Há muita revelação óbvia na palavra de Deus. Deus diz, eu não quero que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por isso nós precisamos evangelizar, não é? Não precisa orar, Deus, será que eu preciso evangelizar hoje? Não, você tem que evangelizar. Você tem que orar, há coisas já estabelecidas. Mas no dia a dia nós vamos topando, vamos chamar assim, nós vamos chegando em situações onde nós não temos entendimento. Por isso que o que eu falei domingo, de Isaías 33, verso 6, depois você olha lá,
Ele fala que existe um tesouro e a chave desse tesouro é o temor do Senhor. É quando eu realmente entendo quem Deus é, eu me submeto a Ele realmente com um medo santo, vamos chamar assim. E ele falou que as riquezas que estão naquele tesouro, ele cita 3 ali, são salvação, sabedoria e entendimento. E é o que nós precisamos, irmãos, principalmente sabedoria e entendimento para o mundo que a gente vive hoje. Como é que nós respondemos para alguém, né, quando se vier te falar do artigo que eu mencionei da CNN, como é que você vai argumentar? O que eu tenho visto são argumentações humanas, terrenas, quase que demoníacas. Elas não refletem a revelação real de Deus, porque a revelação de Deus passa por justiça, sim, passa pelo correto, sim, passa pela verdade, sim, mas passa também pelo amor, pelo crivo do amor. E nós precisamos entender isso. Por isso que diz que nós temos que seguir isso, o que é revelado. É interessante que esse verbo hebraico, né, que foi traduzido como sigamos, é muito frequente no Velho Testamento. E traz a ideia central de você realizar uma atividade com um propósito distinto, ou com um alvo em mente. O alvo em mente não é seu, é de Deus. Deus tem algo em mente. Então eu preciso entender aquilo que Ele quer me revelar. E algumas coisas Ele não vai revelar tudo. Então eu só vou andar em cima da revelação que eu recebi. E também, não se esqueça, você não é responsável pelo que Ele não te revela. Você só é responsável para cumprir aquilo que Ele te revela. Mas siga firme e siga em fé e siga tranquilo. Que também aquilo que Ele te revela, Ele vai te dar poder, graça, força para você poder alcançar o que tem que ser alcançado, aquilo que Ele tem em mente, ou o propósito que Ele tem para aquilo. Mas não se esqueça que o mundo não gira em torno de você. O mundo gira em torno de Deus, através de Jesus. Por isso que não é 100% de você, é 100% de Jesus. Por isso que é 100% discípulo. Por quê? Para ser 100% discípulo, eu preciso me posicionar de uma forma para que eu saia de cena. E quem entra em cena? Jesus. Essa é uma tônica, é uma tecla que nós vamos ter que bater muitas vezes. Porque o mundo hoje está muito cheio do eu. Eu. Vi uma entrevista recente, fizeram uma batida, a polícia numa balada, entrevistaram uma moça lá e ela coisando o cabelo assim, bem nova. Mas você não tem problema? Por que você está aqui? O repórter foi fazendo umas perguntas. Bom, resumo da história. Ela falou assim: eu não estou doente, eu sou jovem, eu tenho que me divertir. E, para falar a verdade, eu estou pouco me ligando se os outros estão ficando doentes. Eu não estou doente, então eu preciso me divertir. Então, só por uma resposta dessa, você já toma por base o quê? Não está entendendo o que Deus já revelou. Como assim? Bom, vamos tentar entender isso melhor então com o texto de Paulo. Vai lá em Colossenses, capítulo 1. Acho o verso 24, nós vamos ler do 24 ao 27. Colossenses 1, de 24 a 27. Diz a palavra de Deus no verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. A ele quem? A Jesus.
Deus deu a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério? Mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério é que Deus sempre quis habitar no nosso meio. Primeiro, o povo de Israel, tabernáculo. Depois um templo, depois um segundo templo, templo de Salomão, templo de Herodes. Mas com a vinda de Jesus, quem se tornou templo? Deus não abandonou a ideia do templo, mas o Novo Testamento nos ensina, através dos ensinos do próprio apóstolo Paulo, a exemplo, que nós nos tornamos, você, se torna o quê? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Por que templo? E, para encerrar tudo, nós vamos viver eternamente. Nós vamos tabernacular, usando a terminologia de Pedro nas versões mais antigas, com Cristo eternamente. Tudo é a ideia de habitar, de estar junto. O grande mistério é que Deus provou o seu amor para conosco, enviando seu Filho Jesus para remir, pagar algo que nós não conseguíamos pagar. Quando ele matou aquele animal para tirar as peles, para cobrir a nudez de Adão e Eva, a teologia chama isso de tipo, ou seja, tipificação. Tipo do quê? Do que seria a representação. Isso era uma representação do que seria o Calvário, a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. O mistério todo de Deus foi resolvido em Cristo Jesus. Cristo Jesus chegou para resolver uma situação do ser humano. E nós vivemos pós essa vinda de Jesus. Tanto que ele diz, Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo habitando em mim, Cristo vindo habitar em mim, é o que produz esperança para a glória eterna. Vamos a um outro texto, só para depois a gente volta para Colossenses, mas Paulo também, mas é lá em Romanos 16, verso 25 a 27. É interessante aqui, Romanos 16, 25 a 27. Também na NVI que eu estou lendo. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Mas, olha só, agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele. Crer em quem? A crer em Jesus. Esse é o mistério. Crer em Jesus. Mas também diz, e obedecer-lhe. Sim, verso 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. O que esses dois textos estão dizendo é que Deuteronômio 29 tem coisa que é oculta, você não é responsável. Mas as coisas reveladas você tem que trazer para a tua vida. E a revelação maior se encontra em Cristo. Por isso que Paulo diz, eu preciso prosseguir para conhecer
né, Cristo, experimentar a sua morte, experimentar quem é realmente Cristo. Por isso que nós falamos de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Porque o grande mistério que foi revelado a nós é que Cristo Jesus é Salvador, eu ia falar Senhor, mas Salvador primeiro, depois Senhor. E através desse relacionamento, Ele está produzindo e vai produzir a glória eterna em nossas vidas. Por isso que, voltando ali em Colossenses, né, o mistério, diz o verso 26, que estava oculto, agora foi manifestado aos seus santos. Por quê? Diz o 27. Deus quis dar a conhecer a gloriosa riqueza desse mistério, tanto para os gentios também. Qual é a gloriosa riqueza? Mais uma vez, a palavra riqueza. Que riqueza esse mistério contém? De acordo com Paulo aqui, é Cristo em você gera esperança para a glória. Uma outra tradução, se não me fala a memória, a Bíblia Viva, diz: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Qual vai ser a sua glória? Bom, se nós chegarmos e irmos até Apocalipse, nós vamos ver que Jesus vai devolver a glória a Deus Pai lá no final. Mas Ele vai ser o cumpridor de todo o processo. Quem vem na segunda vinda? Jesus. A batalha, milênio, Armagedon, milênio, tudo, consumar tudo. Quem vai fazer tudo isso? Jesus. Para depois Ele então se assentar à direita de Deus Pai e toda a glória 100% volta para Deus Pai. Então hoje é Jesus. Por isso que nós precisamos olhar o quanto que nós somos Jesus, o quanto que nós somos realmente entregues a Jesus. Por isso que Deus colocou 100%. Como eu dizia anos atrás, se você é 90%, se você Deus quer 100% de você, Ele não vai aceitar 99%. E Ele também não está pedindo 101, Ele está pedindo apenas 100. Se você é 1000, Ele não vai aceitar 999 e não vai pedir 1001. Mas Ele quer 100. E essa é uma coisa maravilhosa, saber que eu vou participar da sua glória. Justamente por quê? Porque Ele trouxe a verdadeira salvação. Seguindo o povo judeu, através do Velho Testamento, com seus altos e baixos, ora firme em Deus, ora na idolatria, assim por diante, mas quando eles obedeciam à lei de Moisés, o cordeiro era imolado. O dia da expiação, uma vez por ano, era um imolado, um cordeiro, mas Jesus se tornou, de acordo com as palavras de João Batista, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo. Para quê? Para fazer de mim e de você pessoas diferentes apenas? Não. Participantes da glória eterna. E eu quero encerrar esse tempo com esse pensamento. Você tem manifestado a glória eterna? Mesmo no meio dessa pandemia? Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e elas só conseguem ver o natural.
Nós estamos manifestando o sobrenatural de Deus através das nossas vidas, através das nossas palavras, através do que aprovamos ou do que fazemos. Nós estamos mostrando a diferença que esse mistério revelado a nós está produzindo em nossa vida, está produzindo em nossa fala, está produzindo no nosso andar diário, está produzindo em tudo que fazemos. Não se esqueça, o que está encoberto você não será cobrado, é de Deus. Mas o que foi revelado não é só seu, é para as próximas gerações. Nós, pais, hoje eu sou avô, mas quando eu tinha meus filhos pequenos, qual era uma preocupação? É passar quem é esse Cristo para eles. Porque o mistério foi resolvido. Cristo resolveu tudo isso na cruz. E Deus concretizou tudo isso, ressuscitando ele dentre os mortos, vencendo. E esse mistério agora está resolvido. Mas agora cabe a mim e a você, nós começarmos a viver realmente Cristo em nós. E viver a esperança que isso tem que produzir em nós, de que a glória eterna já é nossa. Por isso que Paulo fala, as coisas daqui da terra, elas não me desanimam, não me derrubam, não me deprimem, não isso, aquilo. Eu sou ser humano tanto quanto você, eu sei das lutas, eu sei dos medos, eu sei do Covid, eu sei de tantas outras coisas mais. Mas nós temos que declarar como Paulo, mas eu sei mais ainda em quem eu creio. E ele é fiel, fiel depositário da minha fé, porque ele venceu. Aleluia, ele venceu. Aleluia, ele venceu. Aleluia. E a sua revelação tem que tomar teu coração e tua mente. Aquilo que ele já te revelou. Por isso que Paulo fala depois, viva, anda, de acordo com o que você já alcançou. Alcançou no quê, pastor? Nas revelações que Deus quer desvendar a você, como filho amado, como crente que você é. Ser 100% de Jesus, ser 100% discípulo, não é se preocupar com o que não foi revelado, com o que está encoberto, oculto, mas sim é entender completamente o que te foi revelado, tanto pelo Espírito como dentro da palavra de Deus. E viver isso 100%. Viver isso 100%. Para essa semana, para a próxima reunião, se não me falha a memória, acho que vai ser dia 15 de abril, daqui 2 quintas, eu só tenho na verdade eu tenho uma lição só. Eu quero que você medite em Isaías 40, capítulo 40. E aí você, ao meditar, você tem 15 dias aí, depois pega um caderno ou um papel que seja, mas escreva os pontos principais para você nesse capítulo. Não é só o último verso, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Mas também examina o porquê dessa declaração. Tem todo um contexto, o capítulo todo. 2 versos que também sempre me chamam essa atenção, é o 10 e o 11. Tem outros. Então eu quero que você faça um exame bem minucioso. Se você tiver 1, 2, 3, 4, 5 traduções, mais traduções você puder ler, é até interessante, mas leia. Mas não só leia, medite. E deixa muito Deus falar ao seu coração. Deus te abençoe.
Eu espero que em breve nós estaremos voltando. Talvez dia 15 nós já podemos reunir presencial de novo. Mas de qualquer jeito, vamos continuar nessa caminhada nossa. 100% de Jesus, 100% discípulo. Deus nos ajude a entender toda a sua revelação já nos dada. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Até a próxima.